Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui você tem a oportunidade de ter as suas perguntas respondidas. E se você quiser, é claro, você pode também acessar a esse sermão completo. O link já está disponível. E hoje nós temos aqui o pastor Tiago Sena. O pastor Tiago, ele é auxiliar aqui na Igreja Adventista do JuVV. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Luciano. Um bom dia a todos vocês. É um privilégio estar aqui nesse sábado, podendo falar um pouquinho mais sobre as bênçãos que o Senhor derramou, né, através dessa mensagem. Muito bem, pastor, nós temos aqui algumas perguntas. Está pronto? Vamos aí. Então, vamos para a primeira pergunta. A Sandra Requena, ela nos diz o seguinte: o que fazer para que o começo seja também grandioso? Olha só, Sandra, na verdade vai parecer algo meio clichê o que eu vou falar, mas você começar orando, pedindo a Deus para que Ele esteja no caminho dos seus planos, dos seus projetos, já está aí o segredo para ser grandioso. Muitas vezes a gente começa projetos, a gente começa coisas na nossa vida, e às vezes a gente faz pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Né? Será que todos os projetos que a gente começa, será que todas as coisas que a gente coloca para fazer no nosso ano, na nossa vida, será que tudo a gente coloca Deus à frente? Eu costumo dizer assim que tem vezes que eu não sei o que fazer. E o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Eu vou lá e oro. E eu acho que esse é o segredo, né? A gente orar, colocar Deus à frente. Aí Ele vai estar conduzindo para que desde o começo já seja grandioso. Porque se começou com Deus, já é grandioso. Que maravilha, pastor. Na segunda pergunta, nós temos aqui do Ricardo Bizzi, e ele pergunta o seguinte: será que chegou a hora de intensificar os treinos, a nossa preparação para a volta de Jesus? Na verdade, Ricardo, já estamos nesse estúdio com essa ideia. Na verdade, o estúdio surgiu com um planejamento da gente trazer treinamentos para a igreja, para a gente poder melhor capacitar, ou seja, não acaba somente no sermão. Então, acabando o sermão, nós estamos aqui continuando, né, dando um segmento àquilo que a gente começou ali no culto. Fora isso, a gente quer atingir a igreja por um todo. Quer seja durante o culto, quer seja durante o sábado, e sim fora também da igreja. Nós temos a semana toda aí para a gente poder estar se capacitando, se preparando e pensando nisso, o estúdio surgiu com essa ideia de trazer treinamentos, de trazer capacitação, porque a gente precisa mesmo se preparar, né? Deus ele guia, Deus ele nos auxilia, nos ajuda, mas aí a gente também tem a nossa parte a se fazer. E para isso, nós como igreja, principalmente a função do pastor, né, é trazer essa capacitação, esse treinamento. Então nós estamos aqui pensando justamente nisso. Então que o ano de 2024 a gente já entre já com esse pensamento de capacitar a igreja para que o evangelho seja pregado e de uma forma mais efetiva. Então nós estamos sim pensando nisso e você está correto. Então já tivemos um momento de reflexão, saber qual é a nossa parte, que nós temos uma parte na missão, e agora é colocar essa missão em prática. Né? Por isso que o pastor Santos tem falado tanto sobre a bênção da missão. Que nós possamos, então, esse ano, executar essa missão na prática e começando, né, treinando essa igreja, né, treinando os irmãos. Muito bom mesmo. A terceira pergunta que nós temos aqui é da Nívia Machado. E ela diz assim: o que fez você quase desistir do ministério e o que fez você não desistir? Pergunta é muito difícil para responder assim em pouco tempo, em poucos minutos, porque na verdade ela trata de uma trajetória que começou já desde os 21 anos. Então, se você olha aqui para mim, não sei se você consegue imaginar a minha idade, mas já vou revelar, né? Eu tenho 35 anos. Então, quando eu tinha 21 anos, eu recebi o chamado de Deus para pastorear, através de uma história que meu pai me contou. Eu estava vivendo um momento de tribulação ali, de depressão, e o meu pai ele viu esse momento e ele falou assim: filho, eu estou vendo que você não está muito bem, estou vendo que você está triste, que você está perdendo um pouquinho da sua fé, então eu queria te contar uma coisa para poder restaurar a sua fé. Aí meu pai ele contou que ele subiu no monte antes de eu nascer e fez uma oração e pediu para Deus para que se Deus concedesse a ele o desejo dele ter um filho, ele iria dedicar esse filho para ser um pastor. Então, quando eu olho isso daí, eu falo assim, nossa, então aquela oração é similar à oração de Ana, né, que Ana fez para Deus ali, o meu pai fez a mesma oração. E isso é o que me mantém firme até hoje. Porque eu lembro dessa promessa, dessa oração,
E aí isso faz com que eu não desista. Então eu meio que inverti a pergunta, né? Eu respondi primeiro o que faz eu não desistir. E o que fez eu pensar em desistir muitas vezes são vários fatores, né? Às vezes a gente não sabe, mas a pressão que o inimigo faz na vida dos pastores é muito grande. Então tem muitas tentações, tem muitas coisas que acontecem, porque ele quer realmente tentar te tirar do caminho, né? Como foi pregado ali. Ele quer te levar para fora porque ele não quer que você alcance a coroa. Que ele não quer que você chegue no ponto de chegada ali, no ponto de receber o prêmio. Porque ele sabe que o pastor ele é responsável por ajudar mais pessoas a também chegarem ao final dessa jornada, a também chegarem no final dessa caminhada. E são muitas coisas que acontecem. Então não tem um ponto específico, né? Não posso te dizer assim, é a junção de muitas coisas. E uma das grandes dificuldades do pastor é que muitas vezes ele não pode desabafar. Ele não pode falar das suas dificuldades, das suas lutas. Ele tem uma frase que fala assim, ó, o pastor é aquele que cuida das feridas das ovelhas enquanto ele mesmo está sangrando. Então muitas vezes a gente passa, né, as lutas, as dificuldades sozinho. Então, e essas batalhas, essas guerras, o inimigo está constantemente, diariamente assim, tentando, né, nos derrubar. Então, essas são as coisas, né? Não tem um ponto específico que faz a gente tentar desistir. Mas quando eu lembro da oração do meu pai e como Deus tem conduzido até aqui, eu enfrento essas batalhas, essas lutas, nem que seja sozinho, entre aspas, né? Porque nós temos um Deus ali que está sempre ao nosso lado, sempre nos guiando. E pastor, qual é a essência do sermão? Como o próprio versículo ali de Eclesiastes, né, diz que o fim é melhor do que o começo, né? E qual que é esse fim? É o fim que todos nós almejamos, né? Um dia estar de pé diante de Cristo Jesus no seu retorno, na sua vinda a esse mundo. Então que nós possamos, nessa caminhada de lutas, de batalhas, de dificuldades, entender que nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que caminhar, seguir, e Jesus Cristo está caminhando ao nosso lado, está conduzindo, está nos tirando dessas batalhas que vêm, porque ao mesmo tempo que vem lutas, também vem as bênçãos. E como a gente pôde ver ali no sermão, teve muitas bênçãos durante o decorrer desse ano. Eu acho que quando você recebe as bênçãos, acho que as lutas, as batalhas, elas ficam menores, ficam pequenas. Então que a gente possa, né, caminhar até o fim, confiante, né, que no fim tudo vai dar certo, tudo vai ficar melhor do que o começo. Mas que a gente possa começar já diante da presença de Deus, né? Orando e colocando Deus sempre à frente. Sempre, né? Sempre dessa maneira. Pastor Tiago, nós te agradecemos imensamente pela sua participação aqui no programa Essência e podemos então encerrar com uma oração. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós durante o decorrer desse ano. Sabemos, Pai, que não foi uma caminhada fácil, tivemos lutas, tivemos batalhas, o inimigo sempre tentando nos desviar do caminho, tentando nos fazer desistir, e que o Senhor continue, Pai, nos abençoando para que a gente jamais retroceda, Pai. Que nós possamos continuar caminhando ao seu lado e um dia, Pai, poder estar de pé diante de Ti e agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor conduziu na nossa vida até chegar às mansões celestiais. É isso que nós te pedimos e agradecemos por amor do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.